Saturno, a joia do Sistema Solar. Um planeta conhecido por seu magnífico sistema de anéis feito de partículas geladas. Esses anéis captam a luz solar e a refletem de volta, criando um espetáculo visível até mesmo da Terra. Outros planetas têm anéis, mas nenhum é tão espetacular quanto os de Saturno. Curiosamente, os cientistas pensam que os anéis podem ser os remanescentes de duas luas antigas que talvez tenham se colidido há milhões de anos atrás. Mas, a partir dessa destruição, parece que um fenômeno notável está ocorrendo: o nascimento de novas luas. Anteriormente, considerados estáticos, os majestosos sistemas de anéis de Saturno parecem abrigar o potencial para criar novos mundos em nosso sistema solar. Então, o que está causando a formação desses novos mundos? Quantos deles já descobrimos? E serão eles o início de uma nova grande lua única? Você está assistindo ao Astromania. Se você gosta dos meus vídeos, lembre-se de se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Antes da bem-sucedida missão Cassini da NASA, Saturno havia sido visitado apenas por 3 espaçonaves de passagem, resultando em encontros incríveis, mas fugazes, que na maioria das vezes apresentavam mais perguntas do que respostas. No entanto, a Cassini mudou nossa compreensão do gigante gasoso anelado. Por 13 anos, ela orbitou Saturno, desvendando muitos de seus mistérios, enquanto capturava imagens impressionantes. Durante seu tempo em Saturno, a Cassini permitiu que os cientistas explorassem a atmosfera do gigante gasoso, capturando imagens detalhadas de tempestades colossais, padrões de nuvens em turbilhão e o jato hexagonal no polo norte do planeta, um vórtice misterioso, incomparável em qualquer outro lugar do sistema solar. A sonda forneceu vistas sem precedentes das muitas luas de Saturno, das quais tem pelo menos 146 orbitando ao seu redor, desde a Titã, coberta de neblina, até as geleiras de Encélado. Essas novas vistas até mesmo provocaram especulações sobre a possibilidade de vida além da Terra. E é claro, a sonda espacial explorou o magnífico sistema de anéis do planeta, até mesmo entrando no espaço entre as nuvens superiores de Saturno e a borda interna dos anéis, passando tão perto que teve que usar sua antena de rádio como escudo contra as partículas de gelo com as quais colidia. Como esses recursos espetaculares se formaram é um mistério, mas os cientistas propuseram várias teorias para tentar explicar sua origem. Uma teoria, por exemplo, propõe que os anéis são simplesmente os remanescentes de um processo fracassado de formação lunar. Neste cenário, a atração gravitacional de Saturno impediu a formação de um objeto do tamanho de uma lua dentro de seus anéis, resultando em um vasto disco de detritos gelados. No entanto, estudos recentes sugerem que os anéis de Saturno podem ser muito mais jovens do que se pensava anteriormente. A Cassini descobriu que o material dentro deles consiste em fragmentos de gelo muito pristinos e desprovidos de poeira, sugerindo que os icônicos anéis devem ser bastante jovens, possivelmente apenas alguns milhões a algumas centenas de milhões de anos de idade. Durante a maior parte dos 4,5 bilhões de anos da história do Sistema Solar, então o icônico Saturno provavelmente parecia muito mais sem graça. Uma das teorias mais recentes é que os anéis de Saturno são os remanescentes de 2 grandes luas antigas que colidiram e se despedaçaram. Desde a colisão, as interações gravitacionais dinâmicas moldaram os detritos resultantes, criando o magnífico sistema de anéis que vemos hoje. Uma série de 7 anéis concêntricos, todos variando em tamanho e densidade.
No entanto, parece que isso não é apenas um campo espetacular de destruição antiga, porque acontece que novos mundos estão se formando dentro dele. A promessa de novas luas, chamada de Molets, esses objetos pequenos, mas fascinantes, acredita-se que se formem por meio das muitas interações gravitacionais complexas causadas no sistema de anéis. Quando as partículas dentro dos anéis interagem, elas podem se aglomerar para formar partículas maiores, eventualmente crescendo para objetos maiores que às vezes têm muitos quilômetros de largura. Essas luas em miniatura em formação, de certa forma, são os embriões de novos mundos. São encontrados em todo o sistema de anéis. Um molet chamado de S209S1 está localizado dentro do anel B, orbitando a apenas 117 mil quilômetros do próprio Saturno. Mais longe, no anel A, muitos outros molets foram descobertos, alguns dos quais têm estranhas lacunas estreitas em forma de hélice em todo o lado. Um desses é chamado de Blero, um dos maiores molets com hélices já descobertos até agora, mas ainda tem apenas cerca de 860 metros de largura. Um exemplo bem conhecido de um molet em formação é PEG, descoberto em 2013, orbitando na borda do anel A, nomeado em homenagem à sogra do descobridor. PEG tinha cerca de 5 km de diâmetro e foi dito na época ser a primeira lua já vista em formação diante dos nossos olhos. Quando PEG foi observada em 2014, no entanto, estava menor, sugerindo que o molet havia colidido. Observações posteriores confirmaram que PEG se partiu em duas, criando outro pedaço chamado PEG-B. Então, em vez de apenas pegar um molet em formação, os cientistas também vislumbraram um molet em processo de morte. Mais de 150 desses embriões lunares foram encontrados no sistema de anéis, e isso é apenas uma pequena amostra da população total de tais objetos escondidos nos anéis do gigante gasoso. Poderiam existir milhões desses pequenos mundos, mas, não surpreendentemente, parece que o ambiente em que existem é imprevisível. Muitos desses novos molets, como PEG, colidem e se desintegram. Então, é possível que os anéis de Saturno, que estão cheios dessas luas em miniatura, um dia se formem em uma única lua grande? Infelizmente, a resposta é não. Os anéis de Saturno hoje estão muito perto do planeta, dentro do chamado limite Roche, a órbita mais distante onde a força gravitacional de um planeta é poderosa o suficiente para desintegrar corpos maiores de rocha ou gelo que se aproximam demais. Qualquer objeto grande que cruza esse limite é despedaçado pela poderosa gravidade de Saturno, o que possivelmente é outra teoria sobre o que causou os anéis em primeiro lugar. No entanto, é possível que as luas orbitando mais longe tenham se formado a partir deste anel de detritos. Luas pastoras como Atlas, Epeus, Pandora, Daphnis ou Pan, por exemplo, orbitam Saturno na órbita do limite de Roche e provavelmente se formaram a partir do mesmo evento violento que criou os anéis. As mais internas dessas luas podem até ser os maiores fragmentos das antigas luas destruídas que vêm crescendo ao coletar material do anel desde o nascimento, possivelmente há apenas alguns 100 milhões de anos. Essas luas pastoras têm gravidade suficiente para reunir partículas de gelo do anel em sua órbita. Algumas, como Atlas, parecem até mesmo cuidar dos anéis, arrumando as bordas. Outras, como Pan e Daphnis,
parecem estar criando caminhos entre os anéis, mas os anéis também esculpem as luas, revestindo-as com gelo colorido e criando algumas formas incomuns. Parece que essas luas jovens são os filhos dos destruídos, crescendo lentamente na borda do túmulo dos seus pais. Com a descoberta desses objetos, sugere-se que nem tudo no Sistema Solar se formou há mais de 4,5 bilhões de anos. Essas luas podem ter se formado tão recentemente quanto 10 milhões de anos atrás. Também é bastante possível que novas luas estejam se formando até hoje, neste exato momento. O futuro dos anéis de Saturno não é conhecido. Alguns estudos dizem que eles cairão lentamente no gigante gasoso em cerca de 300 milhões de anos até desaparecerem da vista. Mas, em nossa era, os anéis de Saturno são uma das maiores maravilhas do Sistema Solar, um lugar de destruição e criação, um testemunho de quão bela, mas complexa pode ser nossa pequena região do universo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostou, clica no botão de curtir e inscreva-se. Há muito mais por vir. Obrigado por assistir o Astromania e até a próxima.